Olá, começa agora o Tela 1 dessa terça-feira, dia 19 de junho. Confira os destaques dessa edição. Atitudes simples podem evitar o contágio da gripe e de outras doenças. Cirque du Soleil faz shows em Curitiba. E confira uma série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura. Eu sou Jéssica Rossignol. E eu, Isabela Maier. O Tela 1 de hoje está no ar. Os 64 casos de gripe H1N1 foram confirmados no Paraná. E medidas simples podem evitar que o número de casos aumente. Curitiba é a cidade do estado do Paraná que apresenta até agora o maior número de pessoas com a gripe H1N1. Neste ano foram registrados um total de 24 casos somente na capital. A segunda cidade com maior índice de pessoas afetadas foi Ponta Grossa, com 6 casos, seguida de Tibagi, com 5. Para combater a gripe no estado, os remédios estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde. Em casos de suspeita da gripe H1N1, os médicos estão orientados pela Secretaria da Saúde a tratar os pacientes com a medicação específica. Nós temos medicamento específico para a gripe disponível, que é o antiviral, ou Cetamivir, e que ele está disponível gratuitamente nos postos de saúde para atender a população. Então a gente está relembrando aos nossos profissionais de saúde, assim, caso suspeito de síndrome gripal, ou seja, pessoa com febre, tosse ou dor de garganta, pode estar ou não acompanhada de dor no corpo, ou dor de cabeça, ou dor nas articulações, esse caso deve ser avaliado pelo médico, verificar se realmente é uma gripe e, se for gripe, receber o remédio. É importante destacar que medidas simples podem evitar o contágio da gripe, como a lavagem frequente das mãos, a ventilação dos ambientes, a cobertura do nariz e da boca quando tossir e espirrar, evitar o uso de objetos compartilhados e evitar coçar nariz e olhos sem antes lavar as mãos. A médica ressalta que essas atitudes já foram eficientes e continuam fazendo a diferença. Na época que nós tivemos a entrada do vírus H1N1, da gripe suína, as medidas de higiene das mãos, de usar o álcool gel, fizeram que doenças como meningite, conjuntivite, doenças diarreicas, diminuísse assim sensivelmente. É um negócio assim que reduziu a menos da metade, além das infecções hospitalares. Para vocês verem o quanto uma medida simples de lavagem de mão, de higiene das mãos, previne, sim, muitas doenças. Então, assim, isso é um hábito que foi saudável naquela época, que está sendo abandonado e que é importante que se resgate e se mantenha para sempre. A partir dessa terça-feira estão disponíveis as notas de corte de cursos para quem já se inscreveu no Sistema Único de Seleção Unificado, SISU. São mais de 30 mil vagas em 56 instituições públicas de ensino superior para quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para ter acesso ao sistema, é necessário ter o número de inscrições e senha do Enem. A lista de aprovados deve ser divulgada no dia 25 deste mês. E os alunos que forem selecionados podem fazer a matrícula nas instituições entre os dias 29 de junho e 2 de julho. Mudando de assunto, o quadro Positivo Fashion dessa semana vai falar sobre peças em couro. Você sabe como usá-las? Oi pessoal, entra estação, sai estação, o couro já está no armário das meninas e meninos há um bom tempo. E se depender dos estilistas brasileiros, não vai sair nunca mais. O bacana de ter uma peça de couro é a sua durabilidade e variedade, tanto na qualidade como nos preços. Dá para ter diversos estilos, das mais românticas às mais rockers e ainda assim ficar estilosa e quentinha. Para esse inverno, ele veio como uma aposta mais que certa e pode ser utilizado de diversas maneiras. A principal é nas jaquetas, que podem ser usadas com vestidos mais delicados, calças mais larguinhas e para as mais ousadas, a combinação calça mais jaqueta de couro. Outra opção são as calças, que se usadas com blusas de tricô, dão mais leveza ao visual. O couro também está nos detalhes das roupas nessa estação e podem ser vistas só nas mangas ou como um detalhe nas jaquetas e calças. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Eu fico por aqui. Na próxima terça estou de volta. Tchau!
O prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, se recusou a participar da série de eleições 2012, pré-candidatos, que está sendo exibida pelo Tela 1. Durante 3 semanas, foram várias tentativas para agendar uma entrevista com o pré-candidato do PSB. Nesse fim de semana, a revista Veja fez uma denúncia contra Luciano Dutti, dizendo que nos últimos 4 anos o patrimônio do atual prefeito aumentou de 1 milhão para 30 milhões de reais. E depois da divulgação dessa reportagem, a entrevista que havia sido confirmada para ontem, às 2 da tarde, foi desmarcada. A assessoria do Dutti cancelou a entrevista, alegando que o atual prefeito teria outros compromissos e não poderia falar. Dutti passou a tarde de ontem no Ministério Público, apresentando documentos e declarações para comprovar a legalidade dos bens. Por conta disso, nossa série de entrevistas com os pré-candidatos não vai ter o atual prefeito de Curitiba. E hoje a entrevista com o pré-candidato Rafael Greca, do PMDB. Rafael Greca nasceu em Curitiba no dia 17 de março de 1956. Formado em Economia e engenheiro urbanista pela Universidade Federal do Paraná, membro concursado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, já foi eleito vereador, deputado estadual e federal, prefeito de Curitiba e ministro de Estado do Transporte e Turismo. Greca é casado com a jornalista Margarita Pericá Sansoni. O primeiro assunto da nossa pauta é sobre o trânsito. Atualmente, as frotas de carro em Curitiba giram em torno de 1.200.000 veículos e está cada vez mais difícil disputar o espaço nas ruas, principalmente em horário de pico. Você tem algum plano para melhorar o trânsito da cidade, sabendo que o número de carros aumenta a cada ano? A cidade precisa de um escalonamento de horários. É um contrassenso todo mundo ir no mesmo sentido às 8 horas, entre 7 e 8 da manhã e entre 6 e 7 da tarde. Então é bom que comece a indústria num horário, o comércio, os escritórios no outro horário, as escolas no outro horário e o comércio no último horário. E também assim aconteça com o encerramento da atividade diária. Com isso a gente já consegue dar uma melhorada no fluxo de veículos nas chamadas horas de pico. Temos que estimular as ciclofaixas, o transporte de bicicletas, criar um estudo de sincronia de sinais, que a atual prefeitura gasta muito em equipamentos eletrônicos terceirizados, mas a sincronia não existe, e ao mesmo tempo criar um estudo sobre os nódulos de trânsito. O que não pode é fazer trincheiras que terminam num sinaleiro. A nossa segunda pergunta é sobre educação. Segundo o Ministério Público, faltam mais de 23.500 vagas nas creches em Curitiba e que a cada 10 crianças, 4 não estão na escola. O governo federal ele pretende liberar 38 bilhões de reais para a construção de novas creches a partir de novembro deste ano. As novas unidades elas vão acabar com a fila de espera por vagas e quais bairros vão ser priorizados? Eu acho que é possível resolver isso fazendo uma creche por semana. E claro que a gente aceitará os recursos do governo federal, mas eu não gosto do modelo da super creche que vem de Brasília pronto. É uma creche gigantesca para 500 crianças. Não me parece adequada. Na minha cabeça, é mais de acordo com o que sempre Curitiba fez, nós criarmos pré-escolas em todas as escolas públicas municipais. São perto de 150 escolas públicas municipais, nós podemos, criando as pré-escolas, acolher as crianças de 3 a 6 anos, já em processo de alfabetização, e com isso liberar vagas nas creches já existentes. Os assaltos às residências tiveram um aumento de 17% este ano. Até o mês de abril foram registrados 565 casos na Delegacia de Furtos e Roubos. Quais serão as medidas tomadas para que a polícia ofereça mais segurança nos bairros de classe média e para que a população possa confiar na segurança dos bairros? O prefeito não tem ingerência a não ser sobre a guarda municipal. Mas a prefeitura tem 2.500 endereços que a guarda municipal pode tomar conta e que pode se transformar em uma espécie de módulos de segurança para a cidade. E agora uma última pergunta sobre saúde. A Defensoria Pública informou que não há lei que estipule um tempo máximo de espera para atendimento médico e que o único jeito de quem é prejudicado é entrar na justiça, com uma ação.
A falta de médicos nos hospitais de rede pública compromete a qualidade no atendimento e deixa quem precisa de consulta numa situação difícil. O número de candidatos às vagas diminuiu nos últimos anos. E como que a Prefeitura pretende fazer para atrair novamente os médicos para trabalhar no SUS? O médico tem que ganhar perto de R$10 mil para trabalhar no SUS. Não pode se pretender ter um médico a noite inteira num posto de saúde ganhando R$2.500. E falando em eleições, quem não realizou o recadastramento biométrico em Curitiba não vai poder votar este ano. Mas as consequências vão além do cancelamento do título de eleitor. Confira na reportagem a seguir. O recadastramento biométrico estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já terminou. A meta de recadastrar pelo menos 80% dos curitibanos foi alcançada. Mas, mesmo com esse longo prazo, muitas pessoas não compareceram ao TRE. Eu fiquei adiando, sempre deixando para outro dia. Aí quando eu descobri que era no último dia, eu fui, só que a fila estava muito grande, daí eu acabei desistindo. O prazo para o recadastramento biométrico terminou em 20 de janeiro e o eleitor teve até 7 de maio para regularizar o seu título. Cerca de 155 mil eleitores não fizeram o recadastramento biométrico aqui em Curitiba. As pessoas que não regularizaram o seu título eleitoral nesse recadastramento biométrico, em que houve a revisão do eleitorado de Curitiba, elas já estão com seu título cancelado. Houve um processo jurídico dessa revisão e quem não compareceu já está com seu título cancelado. Já falaram para mim quais são as consequências, mas na verdade a principal é sobre viajar para fora, para o exterior, mas até o momento eu não penso nisso. A falta de quitação eleitoral, ela implica em não poder obter passaporte. Elas não podem participar de concursos públicos. Muitas empresas hoje, para contratar, mesmo empresas particulares, exigem a regularidade eleitoral, então elas vão estar impedidas, em grande parte, de serem contratadas. E agora, se avizinhando o pleito eleitoral, o início do registro de candidaturas, se por acaso um pretenso candidato estiver nessa situação, ele não vai poder se candidatar. Neste período pré-eleições, o TRE está realizando somente o cadastramento de mesários. A regularização do título de eleitor reinicia na segunda quinzena de novembro, após as eleições. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu com o céu nublado e ficou assim o dia todo. Amanhã deve continuar com muitas nuvens e pancadas de chuva na capital. A temperatura fica entre 13 e 17 graus. No litoral também deve chover o dia todo e o céu fica nublado. A mínima é de 14 graus e a máxima de 20. E o Cirque du Soleil já está se apresentando com nova temporada em Curitiba. Os shows estão acontecendo em Piais, região metropolitana da capital. E os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 370. O show já foi apresentado no Brasil e desta vez fica em Curitiba até o dia 15 de julho, quando segue para Porto Alegre. Varecai significa onde quer que seja em língua cigana e faz uma homenagem ao estilo de vida nômade do circo. O Cirque du Soleil é reconhecido como um dos maiores do mundo. Ele renovou o significado de circo, mas mantém os artistas e a mesma magia, como no espetáculo Varecai. Varecai é uma celebração do triunfo do espírito humano. Nós seguimos a história de um personagem durante sua jornada e suas lutas. Ele cai, ele levanta, ele continua, é persistente e no final ele vence. É um show muito inspirador. Existem coisas maravilhosas que nós vemos no Varecai. E o público vai sair daqui acreditando que tudo é possível. Fantástico, impressionante. A gente sai com o coração limpo, a alma lavada, sonhos renovados e acreditando cada vez mais na arte. Deu pra sentir a magia do circo? Com certeza. A gente estava bem pertinho e toda essa alegria, essa energia, maravilhoso. O Telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos sua companhia e amanhã estamos de volta. Até amanhã. Até lá.